Fiz o curso, voltei, comecei a fazer os retoques, isso em 2016, já. Comecei a atender as clientes e me apaixonei Uma por um, você? Uma por você uma, mesma? eu mesma. Assim, corajosa, porque eu não sabia, não tinha treinado, não tinha feito um curso de design. Foi só para aprender a fazer a micropigmentação. Então, eu não sabia estrutura de rosto, eu não sabia visagismo. Então, eu tive que estimular e aprender na marra, o que foi maravilhoso, porque eu criei a Beleza Sem Padrão, que se eu tivesse aprendido design mesmo de sobrancelha, eu teria aprendido as medidas padrões, que foi o que eu quebrei de ciclo, aprendendo a fazer sozinha. E olha que engraçado isso. Aí comecei a fazer e desenvolver, então antes eu demorava 3 horas para fazer uma sobrancelha, hoje eu faço em 40 minutos. Mas eu ficava e eu suava frio e a cliente me perguntava assim, nossa, e há quanto tempo você faz esse trabalho? Uma Aí semana. Eu falava, eu não... aprendi ontem. Não, mas eu não falava, eu falava há um tempo já. Não, senão a mulher infarta. Pode ser um tempo, um ano, Tempo um relativo, tempo, um dia. Claro. Pronto. Mas eu ali, segura e passando segurança, eu falava pra ela, você tá ansiosa, que você vai ficar maravilhosa, e tremendo. Eu suava, eu juro. Às vezes eu tinha que levantar pra pegar um café pra me secar, porque eu tava suando. E aí eu cantava pra disfarçar, pra ela não perceber. Mas foi. Maravilhosa. E eu fiz. Eu poderia ter desistido ali, mas eu fiz. E as clientes começaram a indicar outros clientes que queriam trabalho. Porque como eu não sabia fazer, eu tava aprendendo, eu tratava tão bem a cliente. Eu abraçava, eu cuidava, eu fazia um carinho, eu conversava, eu ouvia a cliente. Esse negócio de ouvir... Gente, posso Muda o falar? jogo. Muda o jogo. E, então eu tava ali pra servir 100%. Tudo que eu pudesse fazer pra ela, eu fazia. E aí elas começaram a indicar outras pessoas. Eu entendi que eu fazia uma terapia. Total. Depois de um ano eu me separei. Então, eu separei no final de 2016 para 2017. Foi um divórcio muito doloroso. Então, voltei a morar em São Paulo com a minha filha, com os meus pais. Imagina seu pai, meu Deus. Imagina meu pai, super centralizador, super família ali, né, da mulher ter que ficar num relacionamento eterno só porque casou. Dificílimo. Difícil, e eu voltei para casa deles, que é da onde eu quis sair, com a minha filha. Ou seja, eu estava trazendo mais uma mulher, querendo ou não minha filha, uma mulher, para o mesmo ciclo familiar que eu quis sair. Meu Deus. Então, aquilo, e toda endividada, porque eu tinha dívidas de antes do casamento. Quando eu fui casar, e eu tinha minhas contas para pagar, meu pai falou, já que você decidiu casar, eu trabalhava no restaurante, aí eu tive que sair do restaurante. Ele falou, não pago mais as suas contas, porque ele achava que ele pagava, e na verdade eu trabalhava no restaurante. Sim. E mania de família achar que... Você ganhava seu salário porque você estava trabalhando, enfim. E ele achava que aquilo era... Ele me dava. Não, eu trabalhava para ter aquilo. Só que ele falou, não pago mais suas contas, agora suas contas são responsabilidade do seu marido. Olha isso, nível da mulher é mercadoria. Total. E daí, beleza, eu queria casar, eu não falei pra ele que eu tava toda endividada. Então essas dívidas foram correndo, e ok... A vontade era tanta de sair. Mas que tipo de dívida? Tipo, cartão de crédito. Qualquer coisa. Era. Cartão de crédito, boleto da Renner, cartão da Renner, cartão de tudo que você imaginar. Chocada. Porque eu vivia e a minha mente era muito escassa. Né? Então era sempre trabalhar para pagar dívidas. E esse era o meu pensamento, e é o pensamento de muita gente. Não, total. Total. E daí eu deixei, e eu tinha um carro também que eu tinha comprado, que eu pagava R$700 de parcela. Era daqueles que você financiava por... Sim, a de infinito. 5 anos, 5, 30? Tipo, muito. E daí eu também tava com esse carro com busca e apreensão, mas eu voltei com o carro. Então, eu tinha muita dívida, assim, era 90 mil de dívida, só de dívida de cartão, de coisas que foram passando durante 1 ano e meio, 2. Que foi explodindo tudo, e juros e tudo. Nossa, essa história é muito maravilhosa. E depois o carro, que tinha aí mais uns 60 mil. Mas ok, voltei pra casa. Mas aí você imagina a situação, uma mulher recém-divorciada, mãe solo, né? Solo porque divorciada com uma filha de 2 anos, toda endividada. Carro com busca e apreensão. Não me formei na faculdade. Ou seja, era o retrato do fracasso. Se pegasse o fracasso, era só desenhar a Natália. Que a pessoa já ia entender. Mas, cara, eu não sei... Menos de 10 anos depois você conseguiu virar o jogo, mas conta. Virei o jogo. E daí, ali, eu fiquei ali naquela situação. E eu falei, cara, eu tô sofrendo. Eu chorava muito. Término de relacionamento. Sem saber o que fazer. E todo mundo me falava, você vai fazer sobrancelha? Sobrancelha não dá dinheiro. Todo mundo me falava isso. Área da beleza, vai fazer uma profissão, vai fazer uma faculdade. Sobrancelha não é faculdade, não é profissão.
Então eu comecei a pegar aquilo e eu falei, eu vou manter o que eu quero. Porque por mais que eu ganhasse pouco, eu não ia depender. A opção era ou voltava pro restaurante, para aquela vida. Nunca. Ou eu fazia sobrancelha e tudo bem se eu não tivesse uma profissão, tudo bem se eu não ganhasse tanto dinheiro, tava tudo bem naquele momento. Mas eu sabia que ali era eu comigo. Era eu fazendo minha sobrancelha e construindo o meu negócio, o meu trabalho com a minha... Maravilhosa. Falei, não, vou fazer sobrancelha, gente, tá tudo bem. E eu tava com muita vergonha de tudo e de todos. Imagina, eu fiquei assim quando eu separei também. Não dá, a gente quer se esconder do mundo. Total. Só que aí que eu comecei a fazer, eu já sabia fazer sobrancelha. Eu já tinha o meu Instagram, mas não era Natália Beauty, era tipo Natália e o nome do meu ex-marido. Aí eu mudei, coloquei Natália Makeup. Foi a primeira coisa que veio na minha frente, nem maquiagem eu fazia. Mas aí eu comecei a usar a rede social como minha melhor amiga. Porque ali era tipo uma terapia. Eu pegava os stories, isso em 2017, e já falava, gente, tudo bem, olha a minha cliente de hoje. Eu comecei a atender as clientes na casa delas aqui em São Paulo. Eu pegava, saía cedinho, e ia de casa em casa, fazia muito trabalho de graça. Então eu comecei a dar o meu trabalho para muita gente aqui em São Paulo para me conhecer. E eu falava, aí eu ganhava em uma, aí eu usava esse dinheiro para fazer outras coisas e fui juntando o meu dinheiro. E ralou? Ralei muito. E fui atendendo e juntando o meu dinheiro ali. E desenvolvendo a técnica ao mesmo tempo. Morando com meu pai. Só que aí eu juntei o dinheiro para ficar só 3 meses no meu pai. Porque a minha meta era sair de lá em 3 meses e não me acomodar. Por mais que ficasse maravilhosa, que a minha mãe fizesse comida e me ajudasse com a minha filha, minha irmã que mora lá. Mas eu não queria. Eu queria sair. Por mais cômodo que ficasse depois de um tempo. E daí eu comecei a juntar o dinheiro para eu pagar um apartamento, 3 meses de aluguel. Então eu comecei a buscar apartamento no Google. Apartamento pequenininho de até R$2.000 de aluguel. 2.300, vai. Aí achei um pequenininho e Deus foi tão maravilhoso para mim que eu achei um apartamentinho que era 2 e pouquinho ali aqui na 9 de julho, perto da 9 de julho. Aqui perto. Com a Lorena, pertinho. Aqui do lado. Pertinho. Achei. Aí do outro lado da avenida, 9 de julho, era o prédio, onde eu achei uma sala comercial de 30 metros. E aí eu aluguei, era mais 2.000 e alguma coisa. E no outro lado da avenida, uma escola para ela, que era período integral. Perfeito. De mais ou menos 2.000 e poucos para ela. Aí eu falei, dava uns 7.000 custo fixo. Pra eu viver. Fora comer, mas aí se precisasse eu comia marmita todo dia. E na escola dela tinha lanchinho, tinha tudo, mas assim, eu ia dar um jeito. Porque a mulher, ela tem uma força, que é essa força feminina que a gente tem muito, que vem da natureza, de tudo. A gente gera um filho. Daí você falou, eu vou conseguir. E eu vou conseguir. Aí eu falei, eu vou construir esse negócio aqui. Ponto. Eu fui muito determinada. Porque ali eu vi que era eu comigo mesma. Não tinha mais ninguém pra me ajudar. Essa coisa de ficar, mas o mundo vai me salvar. Mas eu também concordo, 100%. Não, 100%. Era eu comigo mesma. Só eu poderia fazer ali por mim, ninguém mais ia fazer. E a gente fica esperando o mundo resolver nosso problema. Peguei, aluguei, juntei dinheiro pra pagar 3 meses todos esses custos. Então eu juntei ali 21.000. Pra eu conseguir viver. Era um pouquinho mais pra viver. Mas aí eu fui trazendo mais cliente. Então eu usei muito a rede social, fui trazendo mais cliente. E chegou uma hora que a minha agenda estava tipo para 6 meses para frente. Muito cheia. Graças a Deus. Eu comecei a dar muito curso. E curso na época, vamos lá, eu cobrava 5.000 por aluna na época. E eu juntava uma turma de 15. Só com a rede social. Falando do meu trabalho, postando. E as mulheres iam se conectando comigo, alunas e alunos homens também, pela história. Então o fato de eu ter separado, de eu ter mostrado um pouco desse processo meu. Então eu chorava nos stories, eu ria, eu contava coisas engraçadas. Eu sempre fui muito a favor. Hoje você tem 10 milhões. De mostrar a vida real. 10 milhões, de mostrar a vida real. Porque é isso que conecta. Eu falo que o perfeito, atrai. Né? A gente vê uma coisa bonita ou uma coisa muito bem feita, feitinha, a gente já olha, né? Só que se não tiver uma imperfeição, a gente não vai se conectar. Então o perfeito atrai, mas só o imperfeito conecta. Então eu comecei a usar isso na minha comunicação com a rede social. Então eu comecei a mostrar vulnerabilidade, dor, medo, erro, fracasso. Porque as pessoas se conectavam ali comigo e me davam força. E quanto mais eu saía, mais eu trazia gente comigo. Que falava, nossa, você salvou minha vida. Eu comecei a fazer isso por causa de você. Outra coisa.